Oi, gente! Vamos para mais uma live. Hoje é o nosso último dia do nosso Setembro Amarelo, um mês super importante. E trouxe alguém muito querido para estar com vocês. A Márcia, que na verdade quem me conectou com ela foi minha cunhada, também do Rio de Janeiro, a Dani, uma excelente dentista, por sinal. Tá abrindo seu consultóriozinho novo agora lá na Barra. E nós estamos hoje com bastante foco naquilo que realmente vai poder trazer um diferencial para a sua vida. Deixa eu ver se tá só... Aí, tá melhor assim. Messandra, querida. Gente, todos nós agora temos obrigação daquilo que chega até nós, a gente também compartilhar. Então eu gostaria de te pedir que esse aviãozinho que tá aí embaixo, ele tem um motivo, é para você compartilhar com mais pessoas. Toda live minha, tudo que eu faço com propósito, por propósito e de propósito. Então não é só para aparecer, para chegar e falar qualquer coisa, é para que de fato a gente possa ajudar a nossa língua portuguesa, o nosso povo brasileiro, em qualquer lugar de onde estejam, em qualquer lugar onde estejam morando. Feliz que você voltou, Belisário. Então, eu gostaria de te falar que esse é um momento que não é para atingir coisas em maioria, em massa e sem o objetivo final. O nosso objetivo hoje é que você saia pelo menos com uma coisa daqui que possa te ajudar a ter uma visão diferenciada das coisas. E Márcia é uma psicanalista muito querida, uma mulher séria no seu trabalho, uma pessoa extremamente humana e que sabe muito bem o que fala. Então eu gostaria de poder trazê-la. Deixa eu ver se ela já está aqui conosco. Tem perguntinhas aqui. Vamos lembrar das nossas fotos. Vamos lembrar de compartilhar. E eu vou deixar aqui o nosso título: Setembro Amarelo. Vamos colocar assim, porque aí já é bastante bem identificado dessa maneira, embora temos objetivos bem maiores do que esse pra gente estar falando aqui hoje, né? Eu tô dando esses minutinhos aí para as pessoas irem entrando, porque a gente sabe que realmente demora um pouquinho. Nós estamos pontualmente em todas as lives presentes. Por enquanto essas lives estão ficando salvas ainda. A ideia é que elas não vão ficar salvas. Ah, por quê, Orlane? Porque a gente tem que aprender a priorizar. Eu não quero que você apenas passe por aqui, ou fique entrando em uma e saindo em outra, entrando em outra live. Não, gente, a gente tem que aprender a ter foco, tem que aprender a ter prioridade. A gente tem que saber o que vem primeiro, quais são os nossos pontos de urgências, os nossos pontos de importância e principalmente o que é prioridade. Para toda vida que eu digo sim para uma coisa, eu estou dizendo não para outra. Então, para eu estar aqui com a Márcia, eu tive que com ela dizer não para outras coisas e nós precisamos aprender isso. Então, enquanto a gente está começando aqui, tem essa caixinha de interrogação que é para você começar a colocar suas perguntas. Vai ser super importante. A Márcia tem uma surpresa ao final da live para você que fica até o final, vai saber. Esse aviãozinho para você começar a compartilhar. Ana Flávia daqui a pouco tá por aí. A Juliana já tá aqui no nosso time, a nossa diretora de comunicação. E ela tá aí para responder perguntas, anotar e-mails, o que você quiser falar. É só comunicar com ela. Ela vai estar colocando os sites, as informações, né, sobre o Training Together, que é o nosso treinamento online, que as pessoas estão perguntando bastante também. Encerrou, nós tivemos a nossa formatura que foi linda. E estamos aí com as vagas em espera para a próxima turma. E também foto, né? Para que você possa nos postar nos seus stories, nas suas redes de comunicação, e assim a gente vai lá conhecer você e nos comunicarmos mais. Então eu vou chamar aqui a nossa querida Márcia para a gente não perder tempo. Linda, querida, muito grata por ela ter aceitado esse convite, essa parceria de trabalho, porque eu acredito muito no poder da unidade. Ver link na bio da Orlane Drummond. Juliana tá falando aí. Tem que ver o que tá lá de surpresinha dessa vez. Márcia, querida, boa noite. Que bom ter você aqui, Márcia. Deixa eu aumentar aqui meu volume. Boa noite, Tô te prazer ouvindo todo bem. meu, Tá querido. todo mundo ouvindo direitinho? Vai fazendo assim um oizinho pra gente. Olha, gente, todos vocês que são novos, né, aqui na nossa audiência, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda.
Eu espero que você entenda e compreenda o poder da perseverança, da permanência, da constância. Então, é muito importante que você venha, traga papel e caneta, ou dessa geração mais tecnológica, traga seus notes, né? Suas notinhas aí no celular ou nos computadores, mas o importante é que você saia com anotações, com mensagens escritas. Por quê? Porque se você só passa por aqui e vai se encher de informação, você não vai sair daqui com menos ansiedade, você vai sair daqui com mais ansiedade. E nós queremos aqui fazer o contrário, né, Márcia? Eu quero que você realmente seja bem-vindo, pega teu copinho de água, senta num lugar confortável, presta atenção, abre mão de qualquer outra coisa nesse momento, essa coisa de muitas multitarefas, não sei o que. Não, gente, nosso cérebro ele fica dividido. E é importante que você escute. E aí, sabe o que acontece quando você entra e começa a participar de várias coisas ao mesmo tempo? Você pega uma informação errada, aí vai falar que a gente disse uma coisa que a gente não disse. Então, é muito importante que você realmente se concentre, bata a nossa fotinha, né, Márcia? Nos coloque aí nas tuas redes, ou divulga a gente para quem você acreditar que realmente fez sentido na sua vida. Agora, eu sempre penso, só multiplica se fez sentido para você, se você realmente conseguiu receber algo que vai transformar a sua vida, aí você multiplica. Se você achar que não fez sentido, it's okay, né? Nem tudo é para todo mundo. Ou você pode falar assim, olha, não fez sentido para mim, mas eu acho que vai fazer sentido para minha prima. Aí você manda para ela. Tá bom, gente? Marcinha, prazer ter você aqui, querida. Viu? Muito prazer mesmo. Sei que você é uma excelente profissional. Nós estivemos juntas no Rio, fizemos uma palestra juntos, foi tão bom, foi tão gostoso, né? Foi mesmo. E agora a gente está aqui, o canal vai ser todo seu. Eu tenho certeza que você vai trazer uma informação importante, que vai trazer uma prática para que essas pessoas todas que estão aqui conosco, e as que vão ouvir depois, né, seja pelo YouTube, seja por aqui, possam também estar tendo a oportunidade de trazer uma transformação para a vida de cada um. Ótimo. Esse é o grande objetivo, né, Orlane? Por isso que eu fiquei tão feliz, né, com o teu convite e de pronto eu aceitei e espero realmente que eu corresponda aí à tua expectativa e a Imagina, gente alcance de fato pessoas que estejam precisando, né? Acho que esse é o sentido do nosso trabalho, é do meu trabalho no meu cotidiano, no consultório, no um a um. E quando a gente tem aqui na rede, né, a oportunidade de multiplicar isso para as pessoas, a gente tem mais possibilidade de alcançar esse objetivo. de somar, Bom, né? minha querida. Sim, querida, Exatamente. sim. Quero que você comece aí. O que eu pedi para Márcia foi que ela trouxesse algum assunto que, de fato, porque hoje em dia a gente está vendo as pessoas falarem muito sobre efeitos, né, Márcia? Eu estou passando por Sim. isso, aí é a ansiedade, é a depressão, ou então são os pensamentos ruins, ou então vamos falar aqui de resultados. Então, eles estão colocando foco no que é efeito, mas não estão sabendo o que são as causas, né? Não estão conseguindo se perceber. Então, o que você puder contribuir para trazer um assunto onde ele é geral, né? E trazer um Sim. conhecimento que seja, né, dado, porque, gente, a gente tem Uhum. duas formas. Ou a gente fica aqui dando aula, vamos explicar É verdade. neurociência e todas as coisas, ou a gente vai passar Sim, algo que de fato faz sentido. Eu acho que ninguém está aqui para estar estudando, nesse momento não. é lógico. Então, que realmente a gente possa trazer, olha, o Carmo Amaro está aqui conosco, uma pessoa que realmente faz toda a diferença na minha vida. Então, vamos lá? Pode começar. Bom, assim, hoje está tendo, né, assim, sendo o último dia do Setembro Amarelo, né, que é esse Uhum, mês de uhum. prevenção ao suicídio. Eu acho que essa marca, né, não falar o setembro o mês do suicídio, mas sim o setembro o mês da prevenção. Então, esse é o nosso grande objetivo. E na minha área, né, o meu trabalho é todos os dias ouvir as angústias, né, as dores. Eu não necessariamente trabalho com pessoas doentes, né, eu trabalho com seres humanos que estão passando por dores, passando por angústias. E na minha experiência, já tive muitos casos, sim, de terminar uma sessão e ficar preocupada. Será que pode acontecer, né? Será que a pessoa vai suportar porque está com ideação suicida, uma série de questões? E acho que é esse aspecto importante aqui para nós pensarmos, que qualquer pessoa pode ter algum pensamento desse tipo, né? Talvez não propriamente um pensamento que vá
como eu faria, né? Como seria o ato, alguma coisa nesse sentido mais profunda, mas aquelas queixas que a gente faz no dia a dia. Eu gostaria de sumir, eu não aguento mais, né? Aquelas brincadeiras que, pare o mundo que eu quero descer, eu não suporto. Então isso, né? A psicanálise ela trabalha muito com a linguagem e com uma linguagem inconsciente que não nos autoriza muitas vezes a expressar abertamente o que a gente está sentindo. Tá? Por isso que a escuta psicanalítica ela não deixa absolutamente nada passar em branco, né? Essas declarações, por exemplo, já são declarações preocupantes. Então, acho que esse é o primeiro ponto de atenção que a gente precisa ter aqui. Qual o nível de exaustão que nós estamos, né, no nosso dia a dia, no nosso diálogo, para a gente prestar atenção como que a gente está reagindo às dores, né? Porque temos dores e precisamos saber lidar com elas. Então, esse é um aspecto. Quer comentar alguma coisa? Márcia, quando você falou da palavra dor, eu tenho batido bastante ênfase nisso, porque realmente as dores estão presentes, né? Se não fossem assim, os hospitais não estariam cheios, né? Por resultados no corpo do que a mente vem fazendo, as emoções, os pensamentos, né? Que a gente vem deixando isso fazer. Os resultados de divórcios, falências de negócios, pessoas que estão ficando realmente com muito medo, né? Tendo muitas crises de pânico, e etc. e tal, não estariam aumentando. Então tem alguma coisa nesse processo que a gente precisa voltar e começar a apontar. E essa questão da Sim. dor, eu sempre falo que o caminho é de dor, né? A gente nasce chorando, ninguém nasce rindo. Até hoje não deu nenhum caso, né? Que a pessoa tá. Não tem ninguém, a gente nasce chorando, a gente aprende caindo, a gente aprende a andar caindo, a gente aprende a andar de bicicleta caindo. Então, a dor ela é presente no processo de crescimento. Só que se ela é tomada como dor de sofrimento, tudo que você vai ter de resultado é vitimismo, é orgulho, né? É prepotência. Então, a dor ela é para ser tratada. Na hora que a dor ela é recebida como um presente, você vai encontrar o bem oculto da situação e você vai crescer, né? Vai ser a dor do crescimento e não a dor do sofrimento. Então, isso é uma coisa que realmente é bem presente. Eu só queria abrir esse parêntese. Me pediram também aqui para tirar os comentários, porque às vezes fica aparecendo muita coisa aqui, mas de vez em quando Sim, eu vou aí dar uma peço, ligadinha. E verdade. eu vou fazer uma live ainda, Márcia, falando sobre comentários. Eu passei por uma experiência semana passada, que não era numa live minha, mas eu fiquei assim, dar uma live para falar do que significa pessoas que entram com os comentários, sabe? E a gente está aqui para realmente agregar e ajudar um ao outro, né? Gente, essa caixinha de interrogação, mais uma vez para você que está chegando, ela é aquela caixinha que você bota suas perguntas no privado, ou você pode colocar suas perguntas aqui nos comentários. Daqui a pouquinho eu vou abrir, a gente dá uma olhadinha, né? Se tem alguma pergunta mais importante, mas manda a perguntinha na interrogação para mim. Esse aviãozinho é para você parar em 2 segundinhos e multiplicar essa live com outras pessoas. Eu acho que esse é o poder do não egoísmo. E nós estamos aqui falando sobre nossa última quarta-feira do mês, que é sobre o Setembro Amarelo. Eu faço uma quarta, Márcia, de perguntas e respostas de todo o trabalho que foi Sim, feito durante o mês. Então, eu fico aqui só para responder. Mas como a gente está sim. falando de um assunto tão importante, de um mês tão importante, eu preferi ir até o final mesmo. Então, nós estamos aqui no mês de Setembro Amarelo para estar falando com vocês. Batam as fotos que vocês quiserem, anotem. O que eu mais gosto é de que eu gosto de ver o que você pegou, o que você aprendeu, qual que é a tua dúvida. Manda as perguntas para nós e faz os seus comentários, os seus aprendizados, que a gente vai fazer questão de repostar você. Pode continuar, Sim. Márcia. Então, e aí, sobre o que você comentou, né, sobre que nascemos com dor, eu acho importante a gente voltar nesse ponto, né, onde tudo começou. Quando a Uhum. gente nasce, né, a nossa primeira informação, vamos dizer assim, psíquica, ela é negativa, como você falou, né, de dor, de susto. Estávamos lá na barriga da mãe com todo cuidado, com toda a proteção, e de repente a gente se percebe nesse mundo com as adversidades. E nesse momento a gente começa a se desenvolver. E um dos elementos apontados por Freud, né, que é o pai da psicanálise, a pessoa que pensou o psiquismo humano de uma maneira tão diferenciada, ele começou a trazer um conceito de trauma de nascimento, dizendo que esse momento do nascimento ele não é prazeroso, mas sim traumático.
Mas por que será que viemos ao mundo, né? A gente que fala tanto de propósito, viemos ao mundo com uma experiência traumática logo no início? Algum motivo há, né? E a partir do momento do trauma, das dores, né, mais para frente um pouquinho, quando a gente começa a se perceber e perceber o outro, né, porque o bebê assim que nasce, ele não sabe quem é ele, quem é mãe, né? A gente, no caminhar dessa experiência, a gente começa a ter experiências prazerosas, onde percebemos que coisas ruins acontecem, mas daqui a pouco coisas boas acontecem também. A mãe demora a chegar para dar o leite, mas daqui a pouco ela vem, além do leite, tem um afeto, tem um carinho. Né? Eu acho que é essa programação que precisa ficar registrada, né? Para algumas pessoas, o inverso é que acontece. Acho que é importante a gente pensar sobre isso. Ó, tem coisa boa, mas coisas péssimas virão. Pode Ou então aguardar. aquela coisa assim, tá bom demais para ser verdade, né? Tá bom demais para ser verdade. Alegria de pobre Exatamente. dura pouco. Nossa, quantas mensagens e crenças que a gente vai adquirindo sem questionar, né? Sem parar para se É verdade. perguntar. É verdade. E aí, nesse sentido, eu acho que a gente pode pontuar aqui também o que acontece no nosso psiquismo, né? A gente tem defesas para isso, né? Para esse momento de dor, para esse momento traumático? Temos. E esse momento, né, validado aí por muitos especialistas, está relacionado ao nosso narcisismo. Né? Narciso é um mito, né? Esse nome Narciso vem do mito grego, que diz que ele era um homem tão lindo que ele se apaixonou pela própria imagem. Então, já nessa metáfora, já diz o seguinte: o que é você lidar com o trauma e com a dor? Você lembrar que você é lindo, você lembrar que você tem questões que têm a ver com você, nem todo mundo vai te adorar, nem todo mundo vai gostar de você. E aí, nesse sentido, a gente vê que o narcisismo ele não é ruim. Tá? Do ponto de vista da psicanálise, o narcisismo é simplesmente uma defesa, né? É um dos mecanismos, um dos elementos que vai fazer com que a gente consiga sobreviver às dores. Aquele momento que a gente chora, né, sozinho, aquele momento que a gente contempla aí as nossas dificuldades e pensa sobre o que fazer, a gente está nessa conversa, né, com a gente mesmo e começa a resolver algumas questões. Só que, ainda dando sequência a esse mito do narcisismo, né, do narciso, o que acontece com o narciso? Tem várias explicações, né, ou histórias contadas a esse respeito. E uma delas é que ele se apaixona tanto pela própria imagem, né, naquele espelho d'água, que ele fica ali olhando para si o tempo inteiro e, em dado momento, ele acaba morrendo ali, de tanto contemplar a si mesmo. Então, isso dá para nós uma outra informação. Narcisismo é bom sim, é poderoso, é importante, só que se você se concentrar em você mesmo, achando que o resto do mundo, né, eu chamo o resto de uma forma pejorativa mesmo, né, as outras pessoas, os outros queridos que estão à sua volta, não tem valor, a não ser que essas pessoas correspondam às suas expectativas. Nesse momento, sim, a gente está falando de um narcisismo danoso, doentio, tá? Que, por exemplo, pode chegar a uma condição narcísica tão extrema, né, de perversão mesmo, onde a pessoa, por exemplo, num relacionamento, ela não admite que o seu companheiro, o seu parceiro tenha seus próprios gostos, seus próprios interesses ou opiniões, né? Então, Orlane, eu acho que essa é a essência do que você estava falando. Temos pessoas muito ansiosas, com síndrome do pânico, e depressão e outras coisas, mas isso é a ponta de um iceberg apenas. Márcia, No fundo... Oi. me permite interromper rapidinho, senão vou esquecer. Olha só, enquanto você está falando aqui, para trazer um pouco mais de miúdos, é o seguinte, eu sempre falo que quando você percebe, né, porque o que significa isso, na verdade, na nossa realidade, né? Primeiro que a gente tem uma ideia e um conceito de que as trevas, a escuridão, né, é tudo ruim. E, na verdade, dentro do útero, a gente estava no escuro. Nós somos gerados no escuro. Nós somos gerados ali,
onde não tem essa luz todas. Então, nem sempre a escuridão, a tempestade, as dificuldades, os problemas significam de errado. Muito pelo contrário, existe um tempo de maturidade. A semente, quando ela vai ser gerada, ela vai para debaixo da terra. Ela está extremamente abafada, extremamente imersa numa escuridão. E ali também é um Sim. outro ambiente onde nem toda tempestade significa errado. A gente tem que aprender a entender que um trauma, né, é aquela coisa que quando chega, rompe e você vai ter que dar conta daquilo realmente, desfazendo, ressignificando, desconfigurando uma série de coisas. Mas existem muitas coisas que não são traumas e a gente leva aquilo como se fosse ó céus, ó vida, né? Como hoje mesmo recebi duas pessoas com síndrome do pânico e o que elas diziam é: quando eu penso que não tem mais solução para nada, para mim acabou. Minha única solução agora é me matar. Então, quando a gente se retira a esperança de que há luz sim, mesmo estando na escuridão, a vida sendo gerada ali, naquele momento onde você não está enxergando muito, né? Isso também é muito importante. E quando a gente fala desse narcisismo, como você estava falando, do lado positivo é quando eu encontro, quando eu entendo que eu sou único, eu sou única, a Márcia é única, Márcia, você é uma única entre 27 bilhões. Só tem você, isso é incrível. Mas a Márcia não é a única. Percebe? Então, eu sou única, Uhum. mas eu não sou a única. Eu não sou a única pessoa no mundo. Nada está no poder das minhas mãos. Não é tudo que está comigo. Né? Só tem 5% que só realmente depende da gente. Então, eu acho que é muito importante hoje poder ouvir de você o que que nos faz perder esse equilíbrio que nos inquieta tanto, né? Que traz tantas coisas para nós. E quando você estava falando, essa questão de quando a gente está aprendendo, né? Um provérbios, não é um provérbios, é uma passagem que fala o seguinte: deixando para trás as coisas de menino que ficaram e amadurecendo como homem, agora fazendo as coisas de adulto. Porque você falou da percepção, eu achei isso incrível. A criança ela só vai se perceber depois de um ano. Nossa, eu existo. Nossa, essa pessoa não sou eu, é outra pessoa. Então, enquanto a gente não aprende a se perceber, a gente não amadurece. A gente vive uma eterna criança que ainda não percebeu que existe um mundo fora dela, né? Mas continua, querida. Obrigada. Sim. E aí, pegando isso que você falou, né, sobre essa questão da maturação, é muito interessante isso que você falou, coisas de meninos. Uhum. Recentemente, né, eu participando de um trabalho, de uma palestra, né, de psicanálise, e pensando o que Freud, né, o que há 81 anos, né, que iniciou todo esse trabalho lá no final do século XIX, século XVIII, né, para XIX, Uhum. o que ele diria, né, da nossa sociedade hoje, da nossa geração? E uma pessoa pontuou uma coisa muito interessante. Ele disse assim: Freud olharia para isso e diria, são histéricos infantis. E realmente tem muito a ver com isso, porque o que é histeria, né? Só para contextualizar aqui, quando o Freud começou a fazer todo o seu trabalho, né, ele era um neurologista, cuidava de pessoas que estavam com algum problema mental ou com dificuldades neurológicas em especial, ele começou a reparar que algumas mulheres, principalmente as mulheres, né, lá no início do século XIX, elas demonstravam alguns sintomas no corpo. E quando ia falar sobre esse sintoma, ou quando ele ia verificar esse sintoma, por exemplo, de um braço, né, que seja um braço paralisado, por exemplo, quando estava sob hipnose ou sob algum efeito assim, o braço mexia. E aí ele pensava o seguinte: se está mexendo, não tem problema neurológico nenhum. Uhum. Isso está dentro do que ele chamou de um buraco negro, Uhum. que é o quê? O nosso inconsciente, esses Uhum. 95% aí, né, citados. Uhum. É lógico que a gente não tem esse parâmetro exato, mas só para a gente compreender a força da nossa mente, a força do nosso inconsciente. E aí, quando ele começou a pensar sobre, ele falou: o que está ocorrendo é uma histeria de conversão. O que seria essa histeria de conversão? Eu converto para o meu corpo dores que nem eu mesma sei explicar. Então, quando essa pessoa respondeu, ele diria histéricos e infantis. O que está acontecendo hoje o tempo todo, né? Está todo mundo doente. Se não fisicamente,
né? Tem as doenças aí, o pânico, a depressão de uma forma muito profunda. Algumas pessoas, pessoal, eu acho que é importante até esclarecer isso, depressão não é frescura, eu falo sobre isso o tempo inteiro, mas algumas pessoas se utilizam da depressão para falar, ó, não vou fazer porque estou com depressão. Não vou fazer porque eu tenho pânico, então não posso sair de casa. É nesse sentido que ele fala desse infantilizado, que é não assumir aquele momento. Já houve uma maturação, já está no momento de você se movimentar. Tá? É lógico, há casos e casos. Como você muito bem mencionou, né? Nós somos únicas, mas não somos as únicas. Então, as particularidades, e a psicanálise ela olha muito individualmente, né? Um caso lá não pode representar o que está acontecendo aqui com uma pessoa, mesmo que pareça, né? A gente tem que avaliar a história de vida, as dores, enfim. A gente pode identificar com muita clareza que hoje muitas pessoas estão se acostumando com essa atmosfera de depressão, de tristeza, de não podemos ter fracassos de jeito nenhum. Eu acho que, no fundo, é isso que está adoecendo todo mundo. E essa infantilização, né, a gente trabalha muito isso na clínica psicanalítica, que a gente diz, a gente não cuida do adulto ali, a gente cuida daquela criança que está ali dentro ainda. Exato, né? exato. Representando. Então, todas as vezes que a pessoa Uhum. fala assim, eu tive sei lá, eu tive um comportamento totalmente inesperado, eu gritei, eu esperneei, esse é um comportamento infantil. Né? Então, essa questão mesmo da. Você estava falando algo aqui que é fantástico. Quando você fala sobre. Quando eu tô com a depressão não é besteira. É fato, né? Por exemplo, chegou uma jovem para mim no alto início de ansiedade. Ela estava com várias coisas no sintoma orgânico já, né? E de organismo mesmo, aquela coisa. E então, enquanto a gente não para aquela dor física, você não consegue trazer a razão e os sentidos, né? E o foco para uma outra situação, você não estanca aquilo ali. Então, a minha ideia era estancar algo para poder focar no que tem que ser focado. Depois a gente volta para aquilo, né? Aquele cara que chega com o braço todo fora do lugar, o médico tá com tapa e 2 segundos voltou pro lugar, o braço você nem viu, né? Puxou a atenção para outra Exatamente. coisa. Então, às vezes tem gente que pergunta isso para mim, Orlando, o que eu faço para controlar o pensamento? Olha, controlar eu não sei não, porque ninguém controla o pensamento, mas que você pode tirar o foco dele, isso é fato. É só você focar tirar o foco de onde você tá sentindo aquilo, né? Mas enfim, você estava falando sobre isso. E a depressão, a ansiedade, ou qualquer coisa que você esteja sentindo agora, tá sentindo, ela é real, não é mentira. Tô cheia de Não. hematomas, não é mentira. Tô com a garganta inflamada, vivo tendo crise de amígdala, não é mentira, tá bom. Porém, o fato de você estar com isso não te dá apoio para você viver a vida inteira nisso, porque se você está com alguma coisa, é porque não é para você ser aquilo a vida toda, né? Porque estar e ser são diferentes. Então, quando você estava falando sobre isso, eu pensei em algo que todo mundo fala sobre profecia autorrealizável. De tanto que você fala, o Brasil é corrupto, aqui ninguém presta, não tem gente honesta. E aquilo vai se tornando uma profecia autorrealizável. Mas aí tem a autossabotagem autorrealizável, que é quando você, ao invés de resolver uma situação, você assume aquilo como se fosse bicho de estimação e agora ela vira a tua muleta de autossabotagem. Agora é a minha sabotagem autorrealizável. Eu tive aquilo agora como um ganho secundário. Na psicologia, né, que a gente chama de ganho secundário. Exatamente. Deixa eu arranjar um motivo concreto e bonito. Por que eu não consigo? Por que eu não posso? É porque eu tô com isso. Então não dá para eu fazer. Não é porque eu tô com preguiça, gente. É porque realmente estou com febre. Então você acaba gerando cada vez mais um bicho de estimação pelo qual você vai ficar ali. Então, eu costumo dizer que o difícil não é sair do estado depressivo. O difícil é você não querer mais ficar naquela mesma posição. É largar essa questão de me manter doente. E nesse sentido, né, da depressão, há casos e casos, há uma série de, como disse, né, tudo muito individualizado. A gente identifica o seguinte, a hipocondria, por exemplo, ela pode, né, muita gente pode não compreender isso, mas ela pode ser um sinal, por exemplo, narcísico. Porque o que é a hipocondria? Onde tudo dói. E aí, uma vez eu acompanhei uma pessoa
que ela falava, né? Ah, o problema é na... Todos os problemas eram problemas reais. Uma pessoa ótima, né? Já uma senhora, vários problemas de saúde. E aí eu propus para ela o seguinte, para que ela não comentasse mais com os filhos, porque ela ligava muito para os filhos, né? Para a família, para falar daquele problema. E aí eu sugeri que ela, durante essa semana, procurasse não falar, a não ser que fosse uma coisa mais, né, intensa, que ela deveria falar. E ela tentou fazer isso. E ela falou, engraçado, mas não foi muito necessário não ligar para as pessoas, porque eu simplesmente, realmente não senti muita coisa. Eu estive melhor essa semana. E é aí que a gente consegue, né, constatar e começar a fazer uma leitura, porque evidentemente, pessoal, o psiquismo ele é muito complexo. Então não é né, a gente não tem uma receita de bolo, mas Exato. nesse caso especificamente, eu consegui identificar que tinha muito a ver com uma necessidade de atenção do outro. E quando eu propus, não fale nada, assim, já sabe quais são os seus remédios e tal, ela se programou para isso, né? Concordou comigo, mas o psiquismo dela meio que deu uma impedida. Para que vai ter dor se não vai poder revelar? Né? Por que vai falar para uma outra pessoa? Além do fato que dentro da análise a gente chama de transferência, né? De alguma maneira ela transferiu para mim essa atenção e essa atenção já estava sendo trabalhada de alguma maneira. Então, para você ver a complexidade das questões. Então, exatamente nesse ponto que é muito polêmico da depressão, né? Quando a gente fala assim, pessoal, tem uma depressão, não é frescura, é doloroso, tem que ter química muitas vezes, sem dúvida nenhuma, né? Tem que tomar medicação, mas não tem jeito. Se você não se esforçar, você não vai sair da depressão, não adianta. Que seja um passo por vez, que você, sei lá, fica trancado o dia inteiro no quarto, fica. Tá, mas vamos combinar que você pelo menos 5 minutinhos vai sentar na varanda ou vai, sei lá, até a sala. Ficar com as Então janelas são esses abertas, pequenos deixar a luz entrar, a música que possa luz, edificar. exatamente. E não esperar a vontade chegar, porque a vontade não vai É, chegar, não. né? E aí por trás disso existem muitos elementos, né? Quando a gente começa a trabalhar com esse autossabotador, né? Na psicanálise a gente chama de mecanismos de defesa, alguns mecanismos inconscientes de negação. Então, sei lá, a pessoa está numa condição, sei, arrumou um emprego que não gosta. Por exemplo, minha irmã tem um emprego maravilhoso e eu arrumei um emprego que eu não gostei. E aí, de alguma maneira, a pessoa se reorganiza, aspas, mentalmente, para se colocar numa condição de eu não posso sair de casa. E aí, na realidade, não tem a ver com emprego especificamente, mas tem a ver com aquela competição com a irmã, nesse caso que eu estou citando. Tá? Então, as armadilhas, podemos até dizer assim, as armadilhas dessas defesas psíquicas, elas são inúmeras. O que a gente precisa prestar atenção é, isso está me ajudando? Isso está me atrapalhando? É o que você propõe, né, no teu trabalho o tempo inteiro, né, Orlane? De autorresponsabilidade, né? Vamos nos perguntar isso a longo prazo, pessoal. Chega um momento que você fala assim, eu não tenho saída. E aí entra nessa condição que em psicanálise a gente chama de passagem ao ato, que é o suicídio. E Uma Márcia, coisa... o que você me falou sobre essa questão da inquietação? Eu acredito que pode ter um pouco a ver, desde o início da live, sobre quando você estava falando sobre os narcisismo, etc. e tal. Porque tem muitas pessoas, crianças na infância, que foram idolatrados, né? Nossa, olha que meu filho é lindo, você é incrível. Não deixa a pessoa entender que ele vai falhar, né? É tipo aquela que, o filho tropeçou na cadeira, bate na cadeira, cadeira sua feia, né? Tipo, Sim, sim. pelo amor de Deus, não, você tá aprendendo a andar, é isso mesmo, meu filho, paciência, levanta e anda, né? Não, é a cadeira que é feia, a mesa que é estúpida, todo mundo errado. É aquela pessoa que foi criada por pais que não permitiram ele entender que ele é lindo mesmo, ele falhando. E isso começa a gerar uma autossuficiência enganosa, né? Porque
A prepotência é uma pré-potência, você achar que tem uma potência além daquilo que você tem. E na fase adulta, isso vai vir como inseguranças, etc. e tal. Como é que a gente pode amarrar isso a uma inquietação, a uma impaciência? E de que forma Eu, isso pode ser amenizado? isso, de alguma maneira, isso já está escrito, né, chamado pelos estudos de os pais, os filhos são herdeiros do narcisismo dos pais. Tá? Então, você, o pai, ao observar ou ao ter essa informação de que eu sou um narcisistazinho, todos somos, né? E a gente tem uma proteção, uma super proteção com os filhos, de uma maneira exacerbada, que vai prejudicá-lo. Então, não tem muito a ver com, será que o meu filho vai ficar traumatizado no futuro? Né? Se ele não tem o cuidado, se ele não tem o apoio dos pais. Não, não é por esse caminho. Eu acho que tem que estar claro que o nosso psiquismo tem uma programação narcísica e essa programação narcísica ela precisa ser vigiada o tempo inteiro. Então, muitas vezes existe disputa entre casais, né? O pai ou a mãe ou a avó que está ali por perto, de permitir que a criança siga nesse caminho. Eu acompanhei durante algum tempo uma pessoa que entrou num processo depressivo muito sério mesmo, com tentativa de suicídio, inclusive, e ela relatava para mim o seguinte: olha, na minha festinha de 3 anos de idade, eu não deixei dar a lembrancinha para ninguém. E eu deixei tudo lá, tudo ficou atrás da mesa, que a minha mãe falou assim, não, não, deixa, vai ser maior escândalo e as pessoas vão reparar. Veja que se isso não é um narcisismo da mãe. Dizendo o seguinte, eu quero que todos entendam que a minha filha é perfeita, educada e não é uma criança birrenta. E aí, dessa maneira, as coisas foram acontecendo, né? Foi crescendo, até que chegou, nesse caso, a menina já com 22 anos, num estado muito difícil, tá? Felizmente, isso já passou, ela fez faculdade e se estabilizou. Mas até que isso acontecesse, os pais sofreram demais. E a gente não tem rascunho, né? O que a gente tem é informação. E a gente tem que mergulhar nessas informações de assuntos sérios, como esse que a gente está tratando aqui, para a gente pensar, como que eu cuido do meu filho, né? Onde que eu errei? Eu sou mãe de um homem, né? Hoje, um homem. Algumas coisas que eu fiz no passado, talvez eu não fizesse. Como né, repensando hoje, mais de fora, tendo algum conhecimento que na ocasião eu não tinha. Então, uma coisa muito interessante que o Freud dizia, desculpa, eu cito muito o Freud porque é a base, né, do meu estudo e eu acho importante a gente trazer aqui quem citou isso. E ele dizia o seguinte, ensine o seu filho do jeito que você quiser. De qualquer maneira, você vai estar errando. E o que ele queria dizer com isso, né? Lógico, dentro de um contexto. Que nós vamos errar, mas a gente tem tanta informação, especialmente hoje, né? Tanta informação de especialistas falando, não fica passando a mão na cabeça o tempo inteiro. As crianças precisam se manifestar. Se uma criança cria essa situação de vergonha, vamos dizer assim, numa festa, paciência, isso vai fazer parte da trajetória dela. Márcia, é engraçado. Pode terminar, conclui você primeiro. Não, então, assim, me lembrou essa situação, que foi uma situação real, né? Tendo bastante a ver com isso aí que você comentou. Eu tô gravando. Da permissividade. Então, eu tô gravando uma série de podcasts agora sobre educação de filhos, que o filho como uma flecha na mão de um guerreiro, né? O que é acertar esse alvo? Quem é essa flecha? Para onde que eu vou lançar? O que eu tenho que fazer? E aí hoje a gente está falando da fase de 0 a 19 anos, né? E aí eu falei da primeira etapa e agora a gente está falando de 3 a 19. E esses dois últimos eu fiz junto com os meus filhos, a gente bateu num papo. E foi muito interessante, porque eu fui gravar a fase de 3 a 19 hoje, e o Lucas, que é o que está com 14 anos e meio, eu falei assim, então tá, e o que você acha? Eu deixo eles à vontade, né? Eu não tenho um problema, vai falar. O Lucas às vezes mete uma palavrinha ou outra, ele inventa a terceira língua, né? Fala que eles estão criando um outro dialeto. Eles vão misturando as coisas, vão criando. E tudo bem, vai do jeito que tá. E aí ele conversando,
para minha surpresa, o que ele mais falou foi: pais, não tenham medo de serem insuportáveis. Fiquei Sim. impressionada, porque realmente, acho que uma das palavras que eu mais escutei nos últimos anos é que eu sou muito chata. Eu acho que a cada Ah, uma coisa, já mãe, você é linda, como você é chata, nossa, sou annoying. Não, 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 o sim. tempo todo. Então ele fala: não, não se preocupem, porque essa fase é necessário. Tem que ter alguém que vai gritar com você, tem que ter alguém que vai fazer. Agora, claro, por isso que eu falo que o amor e a disciplina não podem andar separados, né? Porque eles viram ou déspota ou permissivos, né? Então, assim, tem que ter realmente esse conjunto. E eu acredito que isso volta a gente cuidar daquilo que temos que orientar de uma forma onde você não se sinta mais um, porque você é um ser único, mas que você em nenhum momento perca de vista que você não é o único. Que esse individualismo e a individualidade possam trabalhar certo, né? Que possam trabalhar em conjunto, que possam realmente ter essa existência da forma correta. E uma coisa que está me vindo sempre, Márcia, é a questão da impaciência. A paciência para mim tem sido um ponto muito, muito crucial. O que que você fala a respeito? Olha, eu acho que nesse sentido eu posso trazer um conceito que a gente Uhum, tem do psiquismo, que ele né, como o psiquismo não é um lugar, ele até é um lugar, mas não é um lugar físico como o cérebro, né, e os uhum, neurônios, a gente identifica como id, ego e superego, né, uhum, essa instância. O que seria o id? O id é essa pulsão de prazer, é tudo que a gente quer fazer imediatamente, né? O ego somos nós no meio e o superego é a instância que vai dizer não, está errado, não pode, isso não é certo, tem a ver com a nossa cultura, com a nossa educação, uhum, tá? Quando você fala assim, Márcia, e essa impaciência vem de onde? Se a gente pudesse chamar isso de um órgão, a gente diz que esse órgão está em desequilíbrio. uhum, Ou seja, eu estou na rua dirigindo, alguém me dá uma fechada, a minha pulsão, né, a minha vontade é de ir lá e dar uma fechada na pessoa também, porque ela fez isso comigo, eu sou intolerante, eu perdi a paciência, né? Só que o meu ego vai dizer o seguinte: não, não faça isso, Márcia, porque tá errado, porque tem que ter paciência, e os porquês meus, da minha história de vida e da minha educação, tá? O que a gente tem visto desse desequilíbrio voltando lá a esse ponto da permissividade, desse narcisismo de que o que é meu é que importa. Então, eu não vou mais consultar esse superego ou dar muita atenção para esse superego de lei, de censura, de ordem, né? E vou simplesmente fazer o que eu quero. Então, esse fazer o que eu quero tem a ver com a paciência, né? Hoje ninguém mais assiste um vídeo de 10 minutos. Os meus vídeos do meu canal do YouTube, assim, acho que tem um que tem menos de 10 minutos, né? Os seguidores que vão lá, eles querem assistir tem que aquilo ser assim ali. mesmo, tem que Mas ter o propósito, tem né? que, Porque uhum, tem que alcançar aquele que de fato independente, vai ouvir sua mensagem. exatamente. Mas a maioria passa assim, ai, não são 3 minutos só, quer dizer, não tem paciência. Uhum, E aí tem muito a ver com essa questão de receber instrução, inclusive, né? Ouvir coisas que incomodam. Porque pensa que fazer análise é a coisa mais gostosa do mundo? Não. uhum, uhum, Porque você lida com as próprias dores, você precisa falar de questões. Então, a Melanie Klein, que é uma psicanalista uhum, da contemporânea, né, de Freud e tudo, ela fez estudo de crianças muito pequenas e ela começou a avaliar como que a pessoa lida com essa desordem, vamos dizer assim, entre o que eu penso que é certo e o que de fato é correto. E aí, nisso, ela propôs uma posição psíquica, né? Porque quando se fala de psiquismo, a gente tem que começar a traduzir isso em órgão para ficar mais claro para a gente. Então, ela pensou o seguinte: a gente tem uma posição de ansiedade chamada esquizoparanoide. O que é essa esquizoparanoide? Quando você começa a imaginar que aquela pessoa lá que me deu a fechada queria me provocar, queria acabar com o meu dia, né? Isso é um pensamento esquizoparanoide completo.
a pessoa não sabe nem quem eu sou, né? Mas eu já estou no meu narcisismo imaginando tudo isso. Mas ela disse que na nossa evolução psíquica, a gente em algum momento pensa assim, não, peraí, quem nunca, né? Quem nunca errou? Quem nunca, né? De repente não reparou que o carro estava ali. E essa admissão, ela tem a ver com uma posição depressiva, né? Esse é o nome, não é um estado de depressão, mas é aquela posição que não é gostosa de sentir, de você admitir, puxa vida, eu errei, eu julguei mal. E a nossa vida é feita dessa esquizoparanoide, onde a gente fica fantasiando muita coisa, e essa depressiva, que é onde você começa a admitir. E é aí que a gente vai evoluir. É aí que encontra, por exemplo, o que o seu filho falou, quando você disser não, né? Ele vai ficar nessa posição depressiva, talvez de tristeza, de puxa vida, por que que eu, né, sei lá, não falei com a minha mãe de outra maneira para convencê-la. Então você vai transitar nessa esquizoparanoide, num primeiro momento fica com raiva da mãe, porque a mãe é ruim, porque é a chata, que é não sei o quê, e depois ele entra na depressão, na posição depressiva. Psiquicamente a gente faz a seguinte leitura. Quando o seu filho fala assim, mãe, não tenha medo de ser assim, é porque em muitos momentos ele passou por essa posição depressiva de reflexão. Aí está introjetado. Aí acabou o discurso da Orlane, né? Mãe, profissional, seja o que for. Está introjetado nele esse conhecimento, né? Que é de tanto E, Márcia, crescimento. quando a gente... Aí ele vai ter paciência, né? Chegando nesse ponto aí que você falou. Então, a intolerância, eu sempre falo que intolerância gera sentença de morte, né? Aquela pessoa que fala assim, eu admito tudo, menos isso. Perdoo tudo, menos isso. Você gera uma sentença de morte, né? Filho, você pode fazer tudo, mas isso aqui não pode ser, porque isso... Uma coisa são limites bem demarcados. Uma coisa é você ensinar e falar, olha, essa régua aqui pode ir até 30 milhas por hora. Passou para 35, o ticket é tanto. Nessa daqui, se você estiver fazendo isso, alcoolizado, o ticket é tanto mais tanto. Então, cada lugar tem seu limite, tem seus parâmetros. Outra coisa é você dar sentenças de morte, né? Tipo, é uma vez só, acabou. E nós todos os dias precisamos dessa graça, né? Dessa misericórdia, né? De enxergar essas misérias do nosso coração e nos dar chances e dar chance ao outro. E a intolerância, ela gera muita sentença de morte, que dá muita impaciência. E essa, como você falou, né? A pessoa se torna paciente. O que que na infância, o que que uma pessoa pode ser trabalhada na infância que se torna tão impaciente numa fase mais adulta? Olha, existem vários aspectos, né? Uma das coisas que a gente vê assim com muita regularidade quando você está conversando com esse adulto em análise, é que ele vai falando da história passada, como assim, a minha mãe dava mais atenção para um do que para o outro. Né? Eu precisei, desde o início, ser corrigido dessa maneira e o meu irmão não. Então, nesse caso de famílias que têm, né, mais de um filho, essa comparação ela vai ser constante. E, evidentemente, tem muita questão da percepção pessoal também. Vai ver, a mãe está dando a atenção, né, e dentro do limite, um é porque é mais novinho, está recebendo a comidinha na boca e ele não, né? Mas a sensação é de que está sendo desprezado. Então, o que a gente sempre propõe para os pais, né? E aí, esse é o discurso de quem está aqui em análise. Eu não quero repetir isso com os meus filhos. Aí você vai para o outro extremo, né? Sendo permissivo demais. É você buscar um equilíbrio de atenção em cada momento, de atenção muito especial para cada um deles, né? Sendo ali o pequeno analista daquela criança, né? Dedicando aquele amor àquela criança dentro dos limites. Então, eu acho que, assim, como eu disse, né, a gente não tem uma receita de bolo, mas a base é a gente saber que a gente tem essa pulsão, essa vontade de fazer coisas e quer sempre o melhor para nós, mas se não tiver esse superego, se não tiver a orientação, a conversa, a gente acaba desorganizando aí a mentezinha da criança, né? Então, sempre estar atento. Hoje a gente tem acesso a muitas informações, nós pais, e as crianças também, né? Então hoje você começa a ouvir, não me bate não porque eu vou,
né, eu vou denunciar alguma coisa desse tipo. Essa fala, né, não estou aqui entrando no mérito de bater em criança de maneira nenhuma, só estou falando o quanto que o acesso chegou até as crianças, né, e não é só isso que ela sabe de muitas outras coisas, tá? Então, os pais, eles precisam, hoje, mais do que nunca, ficar atento. O que está acontecendo? De que forma que eu devo conduzir? Meu filho está com esse problema, né? Até esse excesso de cobrança, né? Tem que tirar 10 de qualquer maneira, tem que passar de ano. Deixa repetir se for o caso. Isso aí não tem problema nenhum, né? A pessoa precisa se autorresponsabilizar. Então, às vezes, a pessoa... e aí, a gente vai falar de novo da individualidade. Há casos e casos, lógico, né? Mas existem casos que você precisa avaliar. Será que não vale a pena deixar as coisas acontecerem? Vai ver que aquela criança tem uma estrutura, né, psíquica que está levando muito para brincadeira. Então, se está levando... E aí, ou seja, esquecendo esse superego, ela precisa aprender, né? Precisa introjetar. Não é só discurso, não é só colocar de castigo e tirar alguma coisa, né? Ela precisa sentir na prática esse efeito. Então, acho que cada caso é um caso. É muito importante que a criança seja olhada de uma forma individualizada. A gente sabe que o número de suicídios, né, o público maior, né, de suicidas é entre 15 e 29 anos, ou seja, jovens. E não começa com 15, começa antes disso, né? E tem acontecido cada vez mais cedo. Então, acho que a gente precisa, sim, se preocupar com essa atenção. Hoje, os recursos são muito digitais, né? Dá um tablet na mão da criança, está tudo bem. E não pode ser assim, porque ali ela está tendo outros estímulos, outra fonte de acesso. Isso que eu estou falando não é nenhuma novidade. A gente escuta isso o tempo inteiro, né? Seja de pedagogos, psicólogos, enfim. Todo mundo fala isso o tempo inteiro, né? Não é novidade. Márcia, e assim, a Gabriela, ela passou aos 16 anos, né, mais velha. Ela estava atrás de fazer a drive license dela, de tirar a carteira aqui, e tem todo um protocolo, né, online também, etc e tal, e marcou a data. E eu falei, então agora terminou de marcar tudo certinho? Ok, então agora põe alarme no relógio, bota no calendário, um dia antes, vai se programando, etc e tal. E para mim foi uma super mega decisão, porque na hora que eu recebi no meu telefone, que eu também pus no meu, né, o alarme de, pô, chegou o dia, e ela simplesmente, tchum, e nos 2 dias anteriores eu falei, você tem que estar com uma pastinha com todos os documentos dentro, tudo preparado, etc e tal. Porque uma coisa é você exigir demais de alguém enquanto ele não tem capacidade ainda, né? Uma coisa é você botar um filho no colo, vai dirigir, vai falar que o menino está dirigindo, o menino não está dirigindo. Então, ele acha que começa a ter uma capacidade, uma potência antes do tempo, e quando ele cresce, ele não era tão bom quanto ele achava que era. E aí começam os conflitos, né? E aí vem essas inseguranças, que o retorno disso é essa agressão, né? Eu percebo muito isso, que as mulheres elas têm muita a repetição do vitimismo, né? De se sentir doída e aí aquela dor ela é intensa e ali a gente fica. E o homem, ele tem muita questão da agressão. A defesa dele de quando se enxerga errado é querer ignorar e ser agressivo, né? Ele tem que ser tudo na força, né? Tem que ser tudo É no... a negação. Exatamente, a negação. E tudo eu falo que tudo aquilo que eu nego, eu não luto contra, né? Então, às vezes, como você falou, cada caso é um caso, né? É por isso que tem coisas na internet que eu sempre paro e pontuo muito algumas coisas, porque eu sempre acredito que quando eu estou conversando com alguém, eu estou falando com um ser único, portanto, ele tem uma história única, uma dor única, algo que é dele. Existem coisas que são repetidas entre nós, que aí a gente pode tratar com um efeito geral, mas a causa, Claro. ela tem que ser vista individual, né? E eu deixei ela passar, né? Eu falei, ela vai perder, ela vai entender qual vai ser a dor de passar por algo que ela precisou focar e etc e tal. E para mim foi muito difícil, porque em outro momento eu ia ligar, falar, Gabi, eu ia ficar em cima, né? Mas eu tinha me determinado. Eu prefiro que ela repita algo, aprenda enquanto está em casa, que ela aprenda dentro do processo dela, o período de aprendizado, que ela tenha que aprender algo quando já passou a época de ter aprendido aquilo, dói para todo mundo, né? É horrível. E eu tinha a tendência de procurar evitar mais as dores, evitar mais alguns erros do caminho, não é? Não, vamos na ideia de que eu estou ensinando, não, eu estava evitando mesmo, né? Chegou uma hora que eu falei assim, não, chega. É.
E aí, depois que passou isso, ela foi colocar, o calendário tinha para 2 meses na frente, assim, aquela coisa assim, eu perdi tanto tempo, nananana, aquela... Falei, mas olha só, você tem a oportunidade de aprender com algo que você pode refazer logo, melhor do que repetir um ano inteiro, porque você perdeu o dia de ter aplicado para uma coisa que você perdeu um ano de high school, né? Então, hoje ficou muito mais atenta, ela fez tudo, assim, ela se mostrou muito mais esforçada e capaz do que qualquer outra coisa. E aí, todo o esforço que ela empregou depois, aí sim, eu entrei com a afirmação de que legal e etc e tal. Foi um processo duro para mim e para ela, né? Sem Para dúvida. as duas, assim, é uma coisa que realmente é que eu falo. À noite eu sempre falo, gente, olha, mais um dia vencido de erros novos, né? Aí eu falei assim, eu só não quero ficar repetindo. Mas se for para cometer erros novos, sejam bem-vindos. E a gente está nesse período de que realmente é difícil, né? Porque para eu educar, eu tenho que me perceber primeiro. A questão é que quando a gente vive com pais ou com educadores que não pararam para se perceber em nenhum momento. Porque aí você passa a lançar o que você entende como verdade. E nem tudo que dá certo é certo. Né? Quantas pessoas chegam ao final de uma coisa com muito sucesso e estão infelizes? Porque, como você falou, né, Orlane, eu posso atender uma pessoa que veio de uma situação de mendigo e posso atender um multitrilhardário e as inquietações da alma são as mesmas, né? Não. A gente pode ir para extremos, né? Não depende do sociocultural, não depende do financeiro, é o que a gente carrega por dentro, todos nós somos iguais no final das contas, né? No final do dia, tá todo mundo igual, somos seres humanos, né? Não somos fazeres humanos, fazedores humanos, né? Nós somos seres humanos. E a gente precisa distinguir um pouco isso. Mas eu te agradeço muito por esse teu, né, de trazer essa questão. Eu tenho visto muito essa questão dos pais narcisistas, onde que a gente é e a minha palavra hoje, sinceramente, é pedir coragem, né? Tenha coragem, porque é melhor você passar pela dor de ter que se analisar, se perceber, se autoconhecer, mas passar por uma vida de acertos, né? Do que passar a vida inteira se enganando, né? E querendo ignorar aquilo que não deveria. Isso traz tantas doenças mais sérias, né? Como Alzheimer, doenças que você ignora a vida inteira porque você não quer enxergar a verdade. Então, É verdade. realmente eu te agradeço pelo que você está falando. Me dá uma palavrinha para a gente concluir. O que é que você pode passar para as pessoas? Gente, faz isso. A gente tem aí 2, 3 minutos. Fala para as pessoas o que é que Sim. você pode indicar para sair dessa coisa. Não posso É, errar. sim, esse não, como assim? Não posso errar? Aquela coisa, eu sou perfeito, sou lindo, não posso errar, então eu vou ser Ah, mais sim, exigente ainda. não pode, né? Não pode seguir por esse caminho que é uma furada, né? É um caminho do especial, do perfeito. E isso não vai ser atingido de maneira nenhuma. Agora, uma coisa que eu acho que vale a pena, não é nenhuma técnica, mas é um conceito que a gente precisa pensar e dá para interromper, é quando você começa a entrar nesse pensamento que eu disse, que é do esquizoparanoide, que é um primeiro pensamento que você não tem controle sobre ele, Uhum, né? uhum. Então, será que fulano entrou num ambiente e olhou para mim? Eu acho que essa pessoa não gostou de mim. Esse é um primeiro pensamento. E aí depois, tá vendo? Ninguém gosta de mim. Olha só o que está acontecendo. E aí você vai dando corda para esse pensamento. Daqui a pouco você está com uma história assombrosa que a gente identifica como esse pensamento fantasioso, esquizoparanoide. Então, o primeiro passo é como que está a qualidade dos meus pensamentos? Eu penso muito isso, né? Uma técnica que é válida é você, ao longo do dia, você pode escrever algumas coisas que te causam angústia, Fantástico. Uhum. sabe? Ah, eu cheguei no ambiente de trabalho e não gostei disso. Ó, deixa eu me analisar de fora, deixa eu Deixa eu começar a anotar, anotar né? o que Em que eu vez de não eu gosto. ficar alimentando meu pensamento, deixa eu pensar o que eu estou pensando, né? É o Alimentando, segundo princípio do tarja branca. Pensa o que você pensa. Em vez de pensar o próximo, para o primeiro, anota, tira da cabeça, né? para. Anota ali, depois você vai ver o que Exatamente. que você está. Fantástico. O que está gerando, o que está acontecendo, né? Então, isso assim, essa é a base porque não existe ninguém que não faça isso, tá? Uma pessoa, alguém que não faça isso, uma Uhum, pessoa que simplesmente tenha domínio completo e está tudo zen. uhum, Não existe isso, nós somos humanos afetados, né? A palavra afeto para nós não é só coisa boa, carinho, mas afetados por dores e uhum, uhum, indiferenças, desamparo, isso tudo que nos é muito caro
né, em termos de sobrevivência. Então, a gente sempre pensa isso. A nossa sensação é sempre que a gente está sendo desamparado pelos outros. E reparar, será que eu penso isso? Como que eu posso me reorganizar? Falar sobre isso, né? Ou com uma pessoa muito, que você reconheça que realmente gosta de você e quer o seu bem. Procura ajuda profissional, muitas vezes isso é essencial, tá? Hoje a gente até tem mais pessoas procurando, né? Sim, Ou tá mais comum. psicanalista, Sim, psicólogo, sim, ou um trabalho, por exemplo, como o seu, no Tarja sim, Branca, né? sim. Que vai trazer essa clareza para as Uhum. pessoas do que está acontecendo. Então, Marcinha, a aí gente esse tem é seis a coisa. segundos. 5 segundos.